todos e todas e todes. Muito boa noite. Boa noite, gente. Sejam, Sejam bem-vindos. sejam Boa bem-vindos e noite, bem. gente. Boa noite, tia Gilma. Boa noite, Anderson, que já estão aí marcando presença. Sejam bem-vindos e bem-vindas, gente, à live de aniversário, né? Do Conquista Repórter. 4 meses aí no ar. Divulguem a live aí para todos que vocês conhecem. Chame o pessoal para acompanhar com a gente. Essa é uma live muito importante para a gente, pois marca uma nova fase, né, na verdade, do site. Já estamos no ar há 4 meses, como eu disse, e desde então muita coisa já aconteceu. Em maio, a gente estreou, e em 4 meses tanta coisa aconteceu que parece que já tem um ano. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Afonso Ribas, sou repórter e diretor de operações e tecnologias do site, né? Sou jornalista formado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, né? Mas não sou daqui, sou, na verdade, originalmente de Maracás, mas eu já me considero um cidadão conquistense. Já voto aqui e tudo mais, como várias outras pessoas que vieram para cá para estudar, né? E que estão aqui até hoje, que escolheram permanecer na cidade. E é isso, essa live, para quem está chegando agora, como eu já disse, ela marca uma nova fase, a gente tem algumas novidades muito importantes para contar para vocês, né? Boa noite, Larissa, tudo bem? Lari, ou Lariri, que a gente ama, gente, nossa seguidora maravilhosa e leitora. Boa noite, Gláucia. Vão se chegando, gente. Vão compartilhando o link com outras pessoas, com os amigos, para chamar mais gente para a live. Vocês estão chegando agora, eu estava aqui me apresentando, né, para quem ainda não me conhece, Afonso Ribas, repórter e diretor operacional do site. E vocês já sabem, a gente já falou várias vezes nos posts nas redes sociais que o objetivo principal dessa live de hoje, dessa live especial, é apresentar 2 importantes novidades para o site, né, que marcam uma nova fase para a gente desse projeto. Então é isso. Boa noite, Ania, bem-vinda. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e bem-vindas. Quem chegou agora, muito obrigada pela presença. Vou me apresentar um pouco também. Para quem não me conhece, eu sou Karina Costa, eu sou diretora de conteúdo do Conquista Repórter, jornalista formada pela UESB, né, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e atualmente eu também trabalho como analista de planejamento numa agência de marketing digital. E divido meu tempo aí entre esse trabalho e o Conquistar Repórter, que a gente ama e se dedica assim com todo carinho para vocês. E só lembrando que quem quiser enviar perguntas, fique à vontade durante a live, tá bom? A gente está lendo aqui os comentários e acompanhando. E muito obrigada mais uma vez pela presença. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Vitória Lobo, né? Sou diretora executiva do Conquista Repórter. E eu também não nasci aqui em Conquista, assim como a Afonso e Karina. Eu sou de Santo Estevão, né? Uma cidade bem próxima de Feira de Santana. E eu vim para cá fazer jornalismo. Os caminhos me trouxeram para cá e aqui estou até hoje, né? Já fazem alguns anos. Também já transferi título, então agora já era. Eu também tenho outro trabalho, eu trabalho como assessoria política e também faço alguns freelas por aí. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite no Conquista Repórter, então eu desejo que vocês continuem aqui com a gente até o fim, né, galera? E também agradeço quem está aqui, porque eu tenho nomes aqui muito conhecidos, tipo Larissa, né, que ela está sempre acompanhando a gente. E a gente tem uma enorme gratidão por vocês que nos acompanham, que também estão aqui, né, porque é um público muito fiel. A gente já conhece vocês pelo nome, porque vocês estão sempre presentes. Rania também sempre está lá comentando as coisas do Conquista Repórter. Então, sejam bem-vindos todos e todas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o site. Então, eu passo a palavra para a Karina e até mais. Bom, gente, agora que estamos todos devidamente apresentados,
Eu vou fazer um breve histórico assim, do site, né, para quem pode não conhecer muito da nossa história ainda. Claro, o importante aqui são as novidades, então não vou me alongar, mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história da gente, né, como chegamos até o Conquista Repórter. Mais uma vez, assim, destacar a presença, vi que chegaram pessoas novas também. Jonas, seja bem-vindo. Vita, sejam bem-vindos. Compartilhem o link aí para a galera entrar e vamos acompanhar essa live com a gente. Então, falar sobre o Conquista Repórter assim, é muito especial para mim e para nós, porque o Conquista Repórter sempre foi um sonho, né? A gente sempre teve o sonho de trabalhar fazendo jornalismo, mesmo antes de finalizar a graduação na UESB. E a gente sabe da dificuldade de encontrar emprego especificamente na área, principalmente aqui onde a gente está, no interior da Bahia. E por isso nós tivemos essa vontade de criar o site. E ele ficou muito tempo sendo planejado, né, sendo uma ideia no papel, e até que finalmente, em maio de 2021, a gente lançou o Conquista Repórter oficialmente no ar. E estamos aí há 4 meses, e tem sido uma experiência incrível, assim, principalmente por causa da participação de todos que colaboram com a gente, que enviam sugestões de pauta, muitas dessas pessoas que estão aqui na live hoje. Então, esse é o início do Conquista Repórter, né, que surgiu do nosso sonho, da nossa vontade de fazer jornalismo independente na cidade. E é justamente o que a gente faz hoje, né? O que a gente traz de diferente para o jornalismo conquistense. A gente é um jornalismo independente que se pauta no interesse público, né? O que a população de Vitória da Conquista quer e precisa ver noticiada, é o que a gente leva para o nosso site. Nós tratamos de pautas em defesa de grupos socialmente marginalizados e a gente faz reportagens aprofundadas. Esporadicamente, nem sempre nós temos também as notícias diárias, né? E os nossos quadros diários no Instagram. Mas trabalhamos com reportagens aprofundadas porque consideramos importante contextualizar os acontecimentos. Então, é o que a gente traz de diferencial assim, no Conquista Repórter, né? De reportagens aprofundadas e denúncias que surgem a partir das pessoas que nos acompanham e que muitas vezes não são pautados por outros veículos jornalísticos da cidade, porque eles não são normalmente um jornalismo livre de amarras como a gente né? Desde o início, que é o que a gente se propõe a ser. Isso está pautado, né, nos nossos valores e nos nossos padrões editoriais que estão disponíveis no nosso site, porque, inclusive, um dos valores é prezar pela transparência com o público, que são as pessoas para quem a gente faz esse jornalismo. Então, a gente faz questão de deixar claro lá o que a gente segue, qual a nossa linha editorial. Como eu falei, nós somos um jornalismo como serviço público, né? Porque a gente entende que o nosso jornalismo é livre para apurar, investigar, sem se preocupar com... Porque a gente não está ligado a interesses políticos ou privados ou de qualquer outra natureza, a não ser o interesse público, que é realmente o que a população precisa e quer ver. E a defesa e promoção, né, dos direitos humanos, que foi muito que eu falei também do tipo de pauta que a gente normalmente aborda no nosso site. E aí, falando sobre a nossa linha editorial, né, já tivemos nesses 4 meses de existência, que é um pouco tempo, mas, como o Afonso falou, parece que é muito, porque a gente já fez muita coisa, e temos recebido um feedback maravilhoso. Tivemos algumas matérias, né, que impactaram e que geraram um resultado interessante. A primeira, assim, que a gente sempre tem que destacar sobre o funcionamento, né, das escolas privadas, o funcionamento clandestino durante a pandemia. E foi uma matéria que gerou bastante repercussão, não só repercussão assim das pessoas comentando nas redes, mas também a gente, por exemplo, foi pautado numa sessão na Câmara de Vereadores, né? E isso mostra para a gente também que estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizar, né, as instituições. E isso, assim, é um resultado claro que a gente teve e ficamos muito felizes com isso. E só é possível também por causa de vocês que acompanham, compartilham nosso conteúdo e enviam sugestões, né, de pautas. E outra foi a vacinação dos estudantes também da UFBA fora do cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Covid-19. Foram matérias que impactaram, entre tantas outras, né? Só para citar aqui, para eu não me alongar, que a gente tem que chegar ao ponto das novidades. E agora, depois de tudo isso, a gente entra, né, numa nova fase, trazendo 2 novidades muito importantes, que é o motivo pelo qual a gente convidou vocês para esse bate-papo hoje.
E aí eu vou passar a palavra para a Vicky para ela começar a contar uma das novidades. Então, pronto. A primeira das novidades que eu tenho para contar, eu vou explicar um pouquinho antes de, né, para manter a audiência. Ao longo desses 4 meses de Conquista Repórter, a gente percebeu que é muito importante se posicionar. E esse posicionamento faz parte da transparência que a gente quer ter com o nosso público, porque a gente tem valores bem fortes e a gente, às vezes, se depara com situações que acabam indo contra o que a gente acredita. E a gente não deixou de se posicionar nesse tempo, né? Mas a gente entendeu que havia necessidade de criar uma editoria de opinião. Então, essa é a primeira novidade que a gente traz nessa noite para vocês. A editoria de opinião já está disponível no site e ela vem como uma forma de mostrar o nosso papel social também, né? A gente, como eu falei, já tinha feito algumas matérias nesse sentido, e eu vou comentar um pouquinho para vocês como foi que a gente chegou nessa ideia. Primeiro ponto, final de junho, o primeiro ponto aconteceu quando a gente fez a matéria sobre o funcionamento clandestino das escolas. Após a gente publicar, a gente recebeu diversos ataques nas redes sociais e tudo mais, e a gente sentiu a necessidade de se abrir com os nossos leitores. Diante disso, a gente fez uma carta aberta explicando quais são os nossos valores e o que a gente acredita que é jornalismo. Ou seja, foi um texto opinativo que a gente publicou para mostrar o que é o Conquista Repórter e o porquê da gente publicar esse tipo de coisa, e também porque eram ataques contra a nossa própria honra. Então, a gente precisava mostrar o que a gente quer e o que a gente é também. O segundo ponto aconteceu no final de junho, quando a Prefeitura de Conquista mandou demolir barracos dos moradores do acampamento Terra Nobre. E desumano, né? Então, a gente sentiu a necessidade de falar sobre isso. Por aquilo ter tocado num ponto muito forte, né, que é a questão dos direitos humanos, do direito à moradia. Foi um dia frio, foi noite de São João, madrugada de São João, na verdade. Então, tinham crianças, pessoas com deficiência, idosos morando no local que, por pouco, não tiveram suas vidas ceifadas pelas máquinas da prefeitura. E aí, esse foi o primeiro texto realmente opinativo que a gente publicou. E mais recentemente, a gente tem um outro caso que a gente não poderia se calar, né? A gente sabe que a violência contra a mulher é algo latente no nosso país, e recentemente uma jovem estudante sofreu feminicídio aqui em Vitória da Conquista, né, Sachira Camille, e a gente não poderia se calar diante desse fato. Então, a gente também fez um texto opinativo e publicou sem ter a editoria. Então, o que vai ser essa editoria de opinião? Ela vai ser um lugar para a gente publicar os nossos editoriais, os posicionamentos do site com os nossos valores, e também um lugar para convidados, colaboradores, publicarem textos com os valores que a gente também compartilha, né? Né, tem que ter a questão do direito humano, algo nesse sentido. E, além disso, também é um espaço aberto para os nossos leitores. Então, você que está aqui na live e quer mandar um texto para a gente, publicar na editoria de opinião, é só entrar em contato. A gente está extremamente feliz em lançar, porque a gente realmente entendeu que é o nosso papel, né, se posicionar num momento em que a gente tem os direitos ceifados o tempo todo. Outra coisa que acontece frequentemente são os atos fora Bolsonaro, e a gente precisa se posicionar
quanto a isso, e por isso, né, a gente traz essa novidade aqui hoje, e a gente está extremamente grato e por vocês terem acompanhado a gente durante esse tempo, para a gente chegar nesse ponto e trazer uma nova editoria para vocês, né? Então é isso. A gente vai publicar textos de colaboradores muito maravilhosos, vem aí. E também, como eu já falei, entre em contato com a gente se você quiser publicar algo no Conquista Repórter. Maravilha. Gente, comenta aí se vocês gostaram da novidade. Inclusive, a gente já teve alguns leitores que perguntaram, né, se poderia mandar textos para publicar de opinativos, e agora a gente tem finalmente esse espaço no site dedicado a isso. Então, a gente quer muito contar realmente com a participação de vocês e com a colaboração, porque o Conquista Repórter, a gente quer que ele seja um site construído a várias mãos. Então, é muito importante contar com essa participação de vocês, além de especialistas, pesquisadores que vão colaborar com a gente também. E agregar, né, na verdade, muito mais no nosso conteúdo. E agora eu vou partir para a segunda novidade, que eu acredito ser a mais importante de todos nessa nova fase do site. Né? Mas antes, eu quero falar um pouco sobre como funciona o nosso trabalho atualmente. Gente, o cabelo está batendo aqui, estou com o ventilador na frente. Eu quero falar como funciona, como que a gente trabalha hoje no Conquista Repórter. Então, estamos no ar há 4 meses, e o Conquista Repórter, ele é um projeto paralelo. Então, tanto Karina, quanto eu, quanto o Vic, nós temos ocupações CLTs, por exemplo, ou em outros trabalhos, que às quais durante o dia a gente se dedica, né? Porque são esses trabalhos que atualmente pagam as nossas contas. O Conquista Repórter, ele, por enquanto, ele continua sendo esse projeto paralelo que está aí no início da sua ascensão, né? No começo. Então, tudo o que vocês veem assim, sendo produzido no site, seja de matéria que vai para lá, seja de conteúdo para as redes sociais, porque vocês que nos acompanham faz um tempo já sabem que a gente tem um conteúdo mais de contexto, com um pouco mais de profundidade no site, são as matérias que a gente publica por lá, e tem um conteúdo de curadoria de notícias, ao qual a gente faz e publica muito no Instagram, com certa frequência, sempre nos stories, temos quadros diários, às 3 do dia, quiz da semana, ou mesmo o resumo do fim de semana que a gente tem toda segunda-feira. Então, é um trabalho de curadoria, porque a gente também está sempre consumindo e buscando quais são as outras notícias que estão sendo produzidas na cidade, no estado, por outros veículos jornalísticos. Entende? Então, a gente seleciona essas notícias, as que a gente considera mais relevantes para o interesse público, e traz lá para o Instagram. Porque é uma lacuna da nossa cobertura que a gente acaba preenchendo, já que a gente não pode se dedicar integralmente ainda ao site. Né? Então, o que a gente traz no site é algo mais contextual, e no Instagram, essas notícias mais pontuais e diárias e factuais também, certo? Então, assim, são essas 3 mãos aí que juntas atuam, e é de noite, é terceiro turno mesmo, terceiro turno, deu 6 horas, a gente sai de trabalho e começa a se preparar para começar a fazer as coisas do Conquista Repórter. Ou então, no horário ali de almoço, vamos aproveitar aqui, tem uma horinha ou uma ou duas, vamos tentar fazer alguma coisa, ou então marcar uma entrevista assim, rapidamente, também num horário que dê. Às vezes, no fim de semana, a gente também está se reunindo para trabalhar, para fazer alguma coisa que às vezes não dá tempo de fazer durante a semana e que a gente precisa, principalmente questões que não envolvem a produção de conteúdo, porque durante a semana a gente está imerso na produção de conteúdo, dedicado a isso, na parte da noite. E, por exemplo, todo o planejamento dessa live, dessa divulgação dessas novidades de vocês, foi feito no fim de semana. Então, a gente se reuniu. Então, tudo feito com muita dedicação, com muito carinho, e, assim, acima de tudo, com muito amor pelo jornalismo. Eu acho que isso é algo em comum que nós 3 temos e que a gente traz para o site, que é essa paixão pelo que a gente faz. E por acreditar, sabe, no poder transformador que o jornalismo tem na sociedade. Pelo poder de realmente causar, de fazer uma diferença, ainda que mínima. Então, a gente fica muito grato quando vocês realmente dão um feedback para a gente e falam sobre o que está achando do nosso trabalho. Não só feedback negativo, positivo, mas uma crítica construtiva também, que são sempre muito bem-vindas, então a gente fica muito feliz. Para quem chegou aí depois, Cris e Edgar, muito boa noite, bem-vindos, bem-vinda, gente.
Eloy também, tio Eloy está aí presente, muito obrigado. Então, gente, desde que nós planejamos o site, como o Karina estava falando, é algo que a gente sonhava faz muito tempo, né, lá na graduação, e depois a gente levou um tempo ainda até montar tudo que vocês veem hoje no site. A gente fez questão, né, de definir esses padrões editoriais, os valores, tudo isso foi planejado com muita antecedência. E a gente, né, nesse processo de construção do site, a gente sempre buscou identificar formas de tornar esse trabalho sustentável, né? Porque o jornalismo, ele é um serviço essencial para a sociedade atualmente, mas que tem custos e realmente custa caro fazer jornalismo. Se dedicar a uma apuração em profundidade, se deslocar para verificar alguma informação que foi passada pelo seu leitor, leitora, para fazer entrevistas, né, para pagar softwares, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa realmente custear isso tudo. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros 4 meses, tudo que a gente vem fazendo até aqui, a gente tira realmente desses outros trabalhos paralelos que a gente tem para poder fazer. E agora, a gente quer trabalhar mais e a gente buscou formas de tornar esse trabalho sustentável, de fazer com que a gente leve isso adiante, para que futuramente, o quanto antes possível, a gente possa se dedicar realmente exclusivamente ao site. O que é que se dedicar exclusivamente ao site significa? Significa melhorar o nosso conteúdo, ampliar nossa cobertura pela cidade, né? Melhorar o que a gente já faz e que vocês a gente sabe que é bom, que a gente sabe que é de qualidade, que segue um rigor num processo de investigação jornalística, que o processo de investigação jornalística requer, né? E num primeiro momento, quando a gente lançou, quem acessa o site e fuça lá tudo que tem, vocês vão ver que, por exemplo, a gente tem lá uma lista de serviços que a gente pensou também em prestar serviços que tem a ver com as técnicas jornalísticas e de comunicação, uma forma de sustentar. Tem também o serviço de publicidade, que é outro serviço que a gente presta de realmente o uso de anúncios no site, né? A venda de espaços para anunciantes no site. Mas dentro desses dois segmentos, a gente se esbarra em grandes desafios de que só quem faz jornalismo independente de verdade sabe? Primeiro, o primeiro desafio que eu diria, por exemplo, com essa questão dos serviços, como a gente está a semana toda, né, se dedicando integralmente ao site na parte da noite, acaba que a gente fica sem tempo de, por exemplo, divulgar esse serviço que a gente presta. Eles estão só lá no site, a gente não tem condições de tempo, de agenda mesmo, de trabalhar melhor neles na divulgação, ou então de correr atrás de clientes. Isso já é uma questão. No tempo que a gente tem, que sobra, né, o pouco tempo que sobra, a gente está se dedicando a produzir conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, para levar a informação com contexto para a população conquistense, né? Então, isso já é uma outra dificuldade. E a outra, e também conseguir anunciante, quando a gente fala já de publicidade, é outro desafio gigantesco, porque a gente precisa manter a nossa independência editorial. Então, por isso, a gente já estabelece como princípio, e aí qualquer anunciante ou empresa, pessoa interessada em anunciar no site, que vá procurar lá, na nossa descrição de serviço, vai ver lá. A gente já estabelece como princípio, por exemplo, não aceitar publicidade de órgãos públicos, ou mesmo de empresas ligadas ao poder público, porque a gente cobre o poder público. Então, como a gente vai aceitar publicidade da prefeitura? Como que a gente vai aceitar publicidade de órgãos que a gente está cobrindo, que a gente está fiscalizando? Gera um conflito de interesses, entende? Até empresas privadas que a gente cobre, também isso afasta anunciantes. Porque, por exemplo, a gente não deixou de denunciar o funcionamento clandestino de escolas particulares, que poderiam ser potenciais anunciantes, pelo fato de, meu Deus, a gente precisa de dinheiro acima de tudo. Não. Acima de tudo está o interesse público, entendeu? As pessoas precisam saber que aquilo estava acontecendo. Então, às vezes, uma escola, qualquer diretor de escola que viu aquilo já vai pensar, nunca vou anunciar nesse site, porque se eu fizer qualquer coisa, eles vão denunciar, aquilo vai ser pautado. Então, a gente nunca vai deixar de pautar assuntos que são de interesse público, mesmo que às vezes se trate do poder privado. Então, isso também afasta anunciantes, né? Então, é uma questão que realmente afeta um pouco, né? As empresas que geralmente apoiam veículos independentes são empresas, pessoas que têm valores alinhados com os valores que esses veículos independentes defendem, entendeu? Como os direitos humanos, por exemplo. Mas ainda assim é um desafio e tanto. E é daí que surge, né, a campanha de financiamento coletivo como uma possibilidade para nós. A gente quer tornar essa a grande novidade, a principal novidade da noite que a gente quer lançar e contar para vocês,
né? Que é justamente o lançamento dessa nossa campanha de financiamento coletivo, porque o nosso intuito é que os nossos leitores e leitoras, sobretudo, apoiem nosso trabalho, possam realmente financiar esse trabalho que a gente realiza e possibilitar, sim, que ele se amplie cada vez mais, né? Então, o financiamento coletivo, ou que muitas as pessoas chamam de crowdfunding, é a oportunidade a qual a gente acabou recorrendo mesmo, porque isso permite que vocês, enquanto leitores e leitoras, claro que quem pode, não é nada obrigatório, é quem pode mesmo realmente apoiar, faça isso, entendeu? Nos ajude a construir esse jornalismo independente que Vitória da Conquista a gente sabe que precisa e que a cidade merece mesmo, entende? Porque a gente fez uma pesquisa com o público mesmo, com pessoas que consomem notícias na cidade, antes de iniciar o site, a gente viu a necessidade. As pessoas apontaram que queriam informação de qualidade, informação com contexto, mais investigações, entende? Pautar o que as minorias também dar visibilidade às pautas das minorias marginalizadas. Então, tudo isso a gente traz. E a gente traz porque também é uma necessidade das pessoas, do público conquistense, das pessoas da cidade. Então, essa é uma novidade muito importante que, assim, vai ser essencial, sabe, gente, para que a gente possa continuar realizando esse trabalho que a gente já vem fazendo. E agora eu vou mostrar a campanha da gente no Catarse e vou passar a palavra para a Karina, para que ela continue falando um pouco mais sobre essa nova etapa do site. Oi, gente. Então, está lançada aí a principal novidade dessa noite, que, como o Afonso pontuou, é muito importante para a gente, né? E, claro, quem puder, sempre frisando isso, e também frisando que é uma questão que não vai afetar no acesso às nossas matérias, né? O site ele vai continuar com matérias disponíveis para todo mundo gratuitamente, mas esse apoio é super importante para a gente conseguir continuar e melhorar a produção de conteúdo, de matérias, reportagens para o Conquista Repórter, para vocês, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os motivos, né, para apoiar, que quando vocês acessarem a página da nossa campanha, né, que já está disponível, a gente vai deixar o link aqui. Vocês vão ver no textinho que a gente fez também de apresentação, né, o primeiro motivo, né, por que apoiar o Conquista Repórter? Porque apoiando o Conquista Repórter, você apoia uma mídia livre de amarras políticas e econômicas, que é muito do que a gente já falou aqui, né? O que isso significa? Significa que você está apoiando um jornalismo que não tem medo de investigar, de fiscalizar o poder público e privado, de fazer um jornalismo realmente crítico, aprofundado e preocupado com os direitos humanos, né? Então, você, consequentemente, está ajudando a fortalecer o ecossistema jornalístico local e independente. O segundo motivo é que você vai possibilitar, né, caso seja um dos nossos apoiadores e apoiadoras, a expansão e a melhoria dos conteúdos que a gente já oferece no site, né, aos quais você já tem acesso. A gente vai conseguir ampliar a nossa cobertura, né, justamente cobrindo esses custos operacionais que a Afonso já falou, né, sobre deslocamento, sobre equipamento e muitas outras coisas que são necessárias para que a gente melhore cada vez mais o nosso conteúdo, né? Então, você contribuindo vai permitir que a gente alcance mais pessoas, né? Assim, a gente amplia o nosso alcance, que a pessoa na zona rural de Vitória da Conquista tem acesso ao nosso site, porque ela vai descobrir ele, entendeu? Através desse apoio também vai contribuir para isso, para que o nosso jornalismo, né, o bom jornalismo, o jornalismo independente, chegue a cada vez mais pessoas. E o terceiro motivo, assim, para contribuir com a nossa campanha, né, apoiar o jornalismo independente, é valorizar um trabalho que é um serviço essencial para a sociedade, que a gente entende que o jornalismo bem feito, bem apurado, realmente aquele que respeita o rigor, né, da apuração jornalística e que tem a preocupação de averiguar todos os fatos, é um serviço essencial para a sociedade, né, porque a gente não tem unicamente interesses financeiros, como já foi dito aqui, né? Até porque até agora, por exemplo, esse trabalho tem sido vindo da nossa paixão mesmo, porque a gente entende que as pessoas precisam do jornalismo e a gente ama fazer, né? Então, a gente está tentando também quebrar essa barreira de que o jornalismo ele sempre tem que ser aliado a algum interesse político ou econômico, né? E
e ser aquele jornalismo que não preza pela transparência com o público também, que é algo que é muito importante para a gente, é um valor inegociável de fato. Então, é por isso que você, né, que decidiu apoiar a nossa campanha, nosso principal aliado em todo esse processo. E eu vou passar a palavra para Afonso para ele falar mais sobre a campanha, mas contamos com o apoio de vocês, quem puder. Né, em breve vamos deixar o link aqui para vocês conhecerem os nossos planos, né, de apoio, de recompensas, para quem se tornar um padrinho ou madrinha do Conquista Repórter. É isso, Karina. Eu quero falar assim, gente, vocês podem estar se perguntando para onde que exatamente esse dinheiro da campanha de financiamento vai, né? O que a gente vai custear com todo esse dinheiro? Como eu disse anteriormente, Karina reforçou, a produção jornalística em si, ela tem custos, né? A gente precisa realmente viabilizar o nosso deslocamento para apuração de matérias. Hoje, a gente tem feito uma cobertura que tem acontecido muito de forma remota, entrevistas virtuais, mas tem apurações que precisa que a gente vá a campo realmente apurar e verificar a informação, checar aquilo que está sendo narrado para buscar depoimentos de pessoas, né? Então, por exemplo, a gente precisa, por exemplo, expandir a nossa cobertura nas periferias, que ainda é muito incipiente, pode melhorar bastante, e a gente só vai conseguir isso se tiver realmente esse apoio para que a gente possa viabilizar a ida até esses locais que muitas vezes não são pautados pela mídia e que a gente sabe que precisam ser pautados de forma muito melhor e muito mais recorrente. A gente também necessita, né, de equipamentos bons, né, para produzir fotos melhores, vídeos e áudios. Hoje, algo que ajuda bastante a gente são as fotos feitas por assessorias de comunicação, assessoria da Câmara, assessoria da Prefeitura, facilita, né, o nosso trabalho, porque a gente ainda não tem, por exemplo, uma câmera fotográfica profissional. Quando a gente vai fazer cobertura, é celular, muito na base do improviso, e tudo isso pode ser melhorado com o apoio dos nossos leitores e leitoras, né? E assim, pensando num lado assim, enquanto uma empresa, a gente necessita do auxílio, por exemplo, de assessoria jurídica e contábil, né? A gente já publicou reportagens investigativas nas quais a gente estávamos completamente sujeitos a processos judiciais e a gente recebeu realmente ameaças. Então, um pouco não, muito arriscado quando a gente pensa em um jornalismo investigativo, que a gente sabe que a presença é muito incipiente mesmo na cidade, é pouco presente, porque nós, jornalistas investigativos, somos ameaçados constantemente. A gente sofre até mesmo autocensura por conta dessas questões. O medo de publicar e sofrer um processo judicial que você não pode pagar. Então, se a gente tem uma estrutura mínima financeira, a gente consegue, pelo menos, contar com uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil também para, né, manter as contas em dias, com a Receita Federal, esse tipo de coisa. E, além disso, assim, a gente tem os custos operacionais, né, que a gente tem, assim, já constantemente, energia, internet, assinaturas de softwares também, como a plataforma que a gente usa para enviar a nossa newsletter, editoras de vídeo, esse tipo de coisas, né? E, para além disso, muito a longo prazo, a gente espera que o Conquista Repórter ele realmente vigore na cidade, alcance cada vez mais pessoas e mais apoiadores e apoiadoras, porque a gente sabe que nem todo mundo pode apoiar, mas pode nos ajudar, por exemplo, divulgando a campanha ou divulgando o site também, já é uma grande ajuda, né? E quem sabe, né, no futuro, a longo prazo, a gente consiga também contratar novos colaboradores, né, e pagar realmente valores justos pelo trabalho prestado ao jornalismo conquistense, né? E fora isso, continuar também sempre em formação, né? Buscar aperfeiçoamento. A gente está sempre buscando. Recentemente teve o Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da ABRAD, que costuma ser um evento pago, mas que nesses últimos 2 anos, por conta da pandemia, ocorreu de forma gratuita, né? E a gente estava lá participando justamente buscando aprimorar nossa formação, porque a formação em jornalismo, assim como qualquer formação em qualquer área, ela não acaba, né, depois do fim da graduação. Na verdade, ela precisa continuar acontecendo e ela continua acontecendo. E no nosso caso, na área do jornalismo, mais ainda, porque é uma área que está sofrendo atualizações constantemente, tem sempre coisa nova surgindo. Então, a gente também vai buscar essas coisas novas para trazer para vocês. Então, são nessas coisas, nisso tudo que vocês estarão investindo, né, na verdade, ao apoiar o Conquista Repórter. E agora eu vou passar para a Vicky para que ela possa apresentar quais são os planos, são diferentes planos de apoio que a gente tem na campanha, que vocês podem escolher de acordo com o que cada um achar melhor, e tem recompensas para esses planos que a Vicky vai apresentar também. Então, primeira coisa a dizer é que a gente tem 6 metas
e a gente pretende alcançar aos pouquinhos, né, aquilo que a gente quer. Primeiramente, contratando assessorias, como a Afonso falou, e também pagando a gente e deslocamento e para que a gente possa se dedicar completamente à Conquista Repórter, que é o nosso sonho, né? E acho que sonho é uma palavra que nos move muito e vocês vão poder ver isso no vídeo da campanha. Passando essa parte, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Para ajudar a gente, é muito de boa. Você pode ajudar a gente a partir de R$5, né? E a partir de R$5 também você vai conseguir receber uma recompensa. Então, o que você ganha? Ajudando a gente com R$5 por mês, vocês ganham o nome da galeria de apoiadores, sorteios sazonais de brindes e acesso antecipado à nossa newsletter semanal. Valorizem, porque vou ter que acordar cedo para mandar isso para vocês. Num sábado. O nosso segundo plano é o de R$10, né? O de R$5 chama Isso Dá Uma Nota, que são gêneros jornalísticos, então vai aumentando o tamanho do texto, vai mudando também o plano. O de R$10 é o Isso Dá Uma Notícia, e além das mesmas recompensas anteriores, você também ganha o acesso ao nosso Close Friends no Instagram, né, que vai ter coberturas e os bastidores também do nosso trabalho por lá, e o sorteio de um livro em seu primeiro mês como padrinho ou madrinha. O outro plano é o de R$25, que é isso, dar uma entrevista, e além das recompensas anteriores, você também começa a fazer parte do nosso conselho editorial. E o que é isso? Você vai entrar em um grupo aberto com a gente e vai poder sugerir pautas, conversar sobre aquilo que a gente está publicando. Você realmente vai chegar no nível de apadrinhar o que a gente está publicando no Conquista Repórter, né? É um papel muito importante e a gente quer vocês lá, né? O plano de R$50 isso dá uma reportagem, e além das recompensas anteriores, você ainda vai ganhar o kit Conquista Repórter. E o que é esse kit? É uma caneca, uma caderneta, uma carta de agradecimento e uma caneta personalizadas com frases que a gente escolheu a dedo para vocês. Então, é muito legal. Então, já estou falando. Talvez. E depois do último plano, a gente tem um plano de patrocinadores, né? Que são pessoas que vão receber, além de todas as recompensas anteriores, um banner no site, que mais? Um story reservado para conteúdo de marca e publicidade por semana e 2 public posts por mês. Além disso, também vai ter uma matéria de conteúdo publicitário ou de marca por mês no site. Então, é um plano publicitário muito legal, né? E ele é limitado, só tem 6 vagas. Então, já começa a pensar sobre isso por aí, né? Que se você tem uma marca e quiser divulgar no nosso site, a gente está aberto. E a divulgação pelas redes sociais é uma novidade que a gente está trazendo também, e é uma forma muito legal de atingir o nosso público mesmo, porque a grande maioria de nossos apoiadores seguem a gente no Instagram, e é onde a gente também é muito, muito presente e muito forte. E a gente tem quadros diários, então é um plano muito interessante, né? E é isso. Para assinar o nosso projeto, você entra em catarse.me/Conquista Repórter, os meninos vão colocar o link aí no chat, e você pode entrar lá e dar uma olhadinha no que a gente preparou para vocês, né? Com vídeo, explicando o projeto e tudo mais. Outra coisa que a gente quer muito pedir, nem todo mundo está aqui na live, então, se vocês puderem compartilhar a nossa campanha de financiamento com pessoas que vocês sabem que nos apoiariam, por favor, façam isso é muito importante para a gente.
a gente se dedica muito a trabalhar o terceiro turno, mas a gente quer trazer muito mais coisas para vocês, porque a gente tem muitas ideias e a gente não tem tempo para executar. A gente queria ter um fluxo maior de conteúdos, mas a gente também não tem condições disso no momento. Então, a partir de R$ 5 você pode ajudar a gente a, né, atingir o nosso sonho, né, e melhorar cada vez mais o Conquista Repórter, porque a gente quer que ele só cresça. É maravilhoso, é só importante destacar que esse plano, né, ele é para empresas, também é um plano empresarial. Esse último que vi que apresentou, né, que tem todos esses, tem o plano publicitário, né, que a gente oferece publicidade no site. Então, é realmente muito bom, gente. O compartilhamento que Vicky falou é muito importante, assim, também. A gente sabe que nem todo mundo pode contribuir, mas qualquer valor já ajuda, e se não tiver como doar valores também, compartilhamentos são sempre bem-vindos. Exatamente. Como a gente falou, nosso conteúdo não vai ser fechado, então o que você vai estar fazendo é ajudar com que a gente continue produzindo bons conteúdos e com maior frequência, e que nosso trabalho seja cada vez melhor, né? Porque se a gente tem uma assessoria jurídica, por exemplo, a gente não tem medo de publicar certas denúncias. Então, isso só vai melhorar os conteúdos do site e o que a gente vai levar para você, cidadão conquistense. Então, é o que a gente pede, né? A gente não quer obrigar ninguém a assinar, né? A gente só está trazendo a nossa ideia e a gente quer que vocês recebam ela com muito amor, porque a gente produziu tudo isso também com muito amor. E, para vocês terem noção, a gente organizou toda essa campanha de financiamento antes mesmo do lançamento do site, e a gente tem algumas semanas reunindo aos fins de semana para trazer isso para vocês. Então, a gente realmente está aqui com o nosso coração aberto e para a gente poder sempre escutar vocês e chegar a vocês mais fácil, né? Exatamente. E quero, para finalizar, agradecer a todos e todas que estão acompanhando aí até agora. Já colocamos aí o link da campanha no site. A gente também vai divulgar nas nossas redes para que vocês acessem também, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Lá no nosso site também, a editoria de opinião já está disponível também. Tem 3 textos que já publicamos lá disponíveis. Novos virão, né? Novos editoriais, novos artigos de opinião de especialistas, de pesquisadores. Estaremos esperando também os textos de vocês leitores e leitoras que nos acompanham, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado mesmo a todo mundo que esteve aqui acompanhando com a gente até agora. Acho que o Vicky já ressaltou, né, essa questão que é muito importante para a gente, porque a campanha de financiamento ela não funciona como, por exemplo, uma assinatura de um jornal, né? Não tem o paywall, né, que é aquela parede que se você não assina, você não tem acesso àquele conteúdo. Não, esse conteúdo nosso, a intenção é que ele sempre fique aberto para todas as pessoas. Então, quando vocês apoiam, você também possibilita que outras pessoas que não podem pagar, não podem colaborar, tenham acesso a esse jornalismo de qualidade que a gente faz aqui na cidade. Então, realmente, muito obrigado. E tem um agradecimento muito especial para fazer aqui agora, eu vou passar para a Karina. Sim, primeiro reforçar de novo, agradecer todo mundo que acompanhou, que esteve aqui com a gente, comentou, mandou boas energias, né? Eu vi que Nívia entrou aqui por último também, marcando a presença. Então, Nívia, boa noite, obrigada por acompanhar e obrigada pelos elogios também. E, assim, fora vocês, né, que estão aqui, queria agradecer ao pessoal da equipe da Fonte Code, que foi a empresa, né, que construiu o nosso site, que passou por várias reuniões assim, com a gente, várias mesmo, e até hoje, na verdade, até ontem, para poder deixar a campanha, né, os links da campanha todos certinhos no site. Então, queria agradecer muito a eles, Arnaldo e Kaique, por todo o empenho assim, e apoio que eles têm dado para a gente desde o lançamento, desde antes do lançamento, né, porque eles sentaram com a gente para criar tudo que estava no lançamento, né, para poder concretizar isso. Então, a gente não podia deixar de agradecer a eles, porque sem eles o site também não existiria, né? Então, é isso. Muita gratidão, gente. E obrigada a todo mundo. E é isso. Compartilhem e comentem. A gente vai publicar já quando sairmos daqui nas nossas redes. Um abraço, gente. Boa noite a vocês todos e todas aí.
Boa noite, gente. Gente. Boa noite. A gente agradece muito quem esteve aqui até agora, né? Pede reforço novamente, compartilhem o link da campanha, por favor. E com isso, eu dou tchau para vocês e a gente vai encerrar a live, tá? Um abraço, gente.